Então, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Verso em Prosa. Verso em Prosa todo dia. A gente está fazendo uma série aí de gravação discutindo as duas obras, O Sol é para Todos, Um Caminho para a Liberdade, a riqueza de discussões, de interesses. Então acompanhe a gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário. Esse é o Verso em Prosa. Então, como anunciado no nosso último vídeo, se você não viu, ele já está disponível aí, nós vamos falar sobre, afinal de contas, o universo masculino e o universo feminino. Os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus? Como é que acontece isso, né, gente? A gente vê pessoalmente Um Caminho para a Liberdade, como que a atitude do Bennett é tão diferente da atitude do Fred. Como é que a postura da Marjorie, né, é tão diferente inicialmente da postura da Alice. A Alice fica ali tentando entender um pouco isso. Como é que essa mulher é desse jeito? Como é que ela se coloca? Como é que ela tem uma personalidade, né, que questiona tudo aquilo que ela tinha aprendido durante a sua vivência, ainda que ela busque fazer diferente, mas ela estranha um pouco inicialmente. E aí, vamos conversar primeiramente com as mulheres, né? O que vocês acham a respeito disso? Eu acho essa pergunta muito boa. E assim, se a gente for parar também para pensar até no Sol é para Todos, a personalidade da Scout, né, totalmente não é do padrão, não é uma menininha. Igual o Eduardo falou, se você não viu, veja nosso vídeo, nosso primeiro vídeo, que a Scout você fica sem saber até se é menina ou menino, né? Um certo tempo você gera essa dúvida. Mas eu acho interessante porque a gente tem alguns estigmas que são impostos. A mulher tem que ser delicada, a mulher tem que falar baixo, a mulher tem que ser dona de casa, o homem tem que ser machão, ele tem que ser agressivo, ele tem a força. A mulher não. A mulher, ela é criada de forma diferente. E aí, se você pega, por exemplo, no Caminho para a Liberdade, o Bennett, que não é esse exemplo de força, esse exemplo de homem garanhão que pega e faz e acontece, você fala, tem alguma coisa de errado, né? O que está de errado? Não estou entendendo. E às vezes, gente, é uma questão de personalidade ou às vezes até de criação. E aí você pega a Marge, que é uma mulher, e ela foi imposta a ela ser durona. E hoje, se a gente vamos parar para pensar na nossa sociedade, algumas mulheres, elas têm que se colocar no lugar de durona, aí fala, nossa, mas tá estranho, cadê a delicadeza, né? Às vezes, até para enfrentar alguns preconceitos, ela tem que se tornar mais parecida com o homem. Então, são estigmas que são colocados, são padrões que são colocados, e quando a gente vê algo diferente, mesmo hoje, né, mesmo em 2020, a gente questiona, né? Eu acho que são umas primeiras reflexões que a gente tira, né? E é errado ser diferente desse padrão, né? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente pode deixar, né, para a Flávia e para a Bárbara responder. E aí, é errado, né? O que é isso, né? Você tem que seguir esse padrão? Como essa cobrança vem também para o ético, em função dele ser um pai afetuoso, sensível, que sabe entender as diferenças de tempo, de estilos de cabeça ali dos seus filhos, e que vê com bons olhos essa personalidade crítica e espivetada da Scout. Né? Vê que isso é uma possibilidade dela ver o mundo de uma forma melhor e dela mudar justamente esses preconceitos que são tão fortes e retratados no livro e que, infelizmente, estão presentes até os dias de hoje. E essa mesma cobrança vem, inclusive, da irmã do Édipo, da tia Alexandra, que vai para a casa dele para ser uma figura feminina para Scout. E aí cobra uma postura justamente dessa caixinha que estamos falando, desse padrão da Scout. Ela tem que ficar com vestido, ela tem que se comportar mesmo, ela tem que sentar com postura, não dá para ficar correndo muito, tem que falar baixo, não pode dar sua opinião quando é perguntada de maneira muito sincera. Nas reuniões que a tia fazia, a gente via que, às vezes, as mulheres questionavam, perguntavam alguma coisa para a Scout, e ela dava aquela olhada para a tia
para pedir a permissão, né? Ou para entender até onde ela poderia ser sincera naquela conversa. O que também passa por uma característica de gênero, a ideia de que a mulher não pode ter ideias próprias, né? Que a mulher tem que ser mais ativa na casa, nos afazeres domésticos, no que nos afazeres filósofos, nas ideias políticas. Né? O que você pensa sobre isso, Bárbara? Você concorda? Eu acho que é engraçada a questão dos estereótipos, porque uma coisa também que me chama a atenção é que a Mayela Ewell, a suposta vítima do estupro, ela é retratada como uma pessoa ardilosa, né? E aí a gente vê a outra face da moeda, porque a mulher, ela é toda delicadinha, tal. Mas o que você quer, afinal de contas? Porque você não é confiável. Então a gente retoma, talvez de forma inconsciente, o mito de Eva, que foi lá, corrompeu, pegou a maçã e depois ainda deu uma de que, não fui eu, sabe? Assim, não te conheço, sabe? Então, a gente também tem esses estereótipos retratados, sabe? Porque o Tom Robson, que o Eduardo começou mencionando no vídeo passado, ele fala que ele queria ajudar e, pelo menos a partir da narrativa do livro, era só aquilo mesmo, ele queria ajudar e ponto, sabe? Mas na narrativa também é possível perceber que, a tal vítima, na verdade, é, né, reprovada pra caramba, que é uma pessoa que trama, uma pessoa ardilosa. E a gente vê também esse estereótipo sendo retratado em outras obras. Vamos pensar, né, nessa figura feminina, bonitinha, ingênua, até que ela te dá um checkmate em Lolita, sabe? E em outras obras. Então, isso também vem nesses do Sol para Todos, Caminho para a Liberdade. O Caminho para a Liberdade, quando o livro proibido, que trata de assuntos de natureza sexual, começa a circular entre as mulheres, aquilo ali também é visto como algo extremamente pecaminoso. E por quê? Porque mulher não pode ter desejo. E isso atende mais um estereótipo. E talvez mais um resgate mitológico. E nos coloca, agora eu estou falando também na condição de mulher, naquele lugar que a Raquel mencionou, que é o lugar de procriação. O lugar de quem tem, a partir da experiência sexual, apenas um veículo para a reprodução, mas não para o prazer. E então, nós temos um choque muito grande, sobretudo em Um Caminho para a Liberdade, porque as mulheres elas estão querendo romper com isso e questionar por que não ter prazer. E então, o homem, que seria o grande protagonista da carne, e que, bom, não dá muita conta do recado, que homem é esse? É o homem que a gente vai ter que jogar pedra? Será que quem presta mesmo é o outro que tira o fôlego? Ou será que essa é também uma oportunidade de desmistificação? Para que a gente comece a pensar sob o olhar desse homem, que não necessariamente tem que ser o machão, o que não chora, o que vai sentir prazer só de encostar nele. E isso é desafiador. E eu confesso a vocês que a gente conversa bastante. E essa foi uma provocação do Eduardo. Sabe? A gente lê o livro, todo mundo diz assim, nossa, Bennett, meu Deus, que homem é esse? E aí o Eduardo falou assim, mas esse lugar que vocês estão reproduzindo aí de fala, não é também a reprodução desses estereótipos que a gente quer romper a partir de um olhar de igualdade? Que igualdade é essa que só estereótipos femininos podem ser rompidos, se não também os estereótipos masculinos? E quem me deu essa lição foi o Eduardo, para quem eu jogo essa bola. E aí, que estereótipos a gente consegue ver rompidos nesses livros? Eu acho que a fala de vocês é muito significativa para essa reflexão e alguns pontos que eu acho interessante ser comentados quando a Bárbara traz o mito de Eva.
É o mito de Eva e o mito de Lilith, né? O que se espera dessa mulher submissa, que, por exemplo, a Marjorie não é? Que aquela outra personagem do livro, a senhorita Maud, não é? Elas não são Eva, elas são Lilith. Porque elas questionam o seu lugar no sentido de dizer assim, olha, eu tenho uma personalidade, eu também busco o meu prazer, eu também busco uma autonomia dentro dessa sociedade, e isso é entendido dentro daquele grupo, daquele espaço, como algo perigoso, digamos assim. Eu gosto muito de trecho. E aí o trecho do Sol é para Todos, na página 59, diz assim, a senhorita Maud não gostava da casa. E aí já tem um elemento interessante. Ela não gosta da casa. A mulher tem que ficar em casa. Ela é a rainha do lar, né? Ela é a rainha da casa. Diz assim, ficar lá dentro era desperdício de tempo. A mulher ficar dentro de casa é uma condição da mulher. E ela já disse que é perda de tempo. Ela era viúva, uma camaleoa, que de manhã cuidava dos canteiros de flores usando um velho chapéu de palha e um macacão masculino. Mas após o banho das 5 da tarde, ia para a varanda e reinava sobre a rua com uma beleza imponente. Outro trecho que eu acho interessante para pensar na questão do gênero e dos lugares do masculino e do feminino é no Um Caminho para a Liberdade, na página 63, que diz assim, numa discussão entre a Marjorie e o Gustafsson, diz assim, eu ainda não entendo. Falei que se a gente se casar, não vou tentar te prender. Não vou te controlar. Vou te deixar viver exatamente como vive agora. Só que eu e você. Aí ela questiona, vai me deixar viver? Né? Eva, ainda que seja aquela ardilosa lá, mas ela tem que ocupar, após o pecado, o lugar da submissão. A Lilith não aceita ficar por baixo. A Lilith é a devoradora. Na figura do feminino, como a Raquel mesmo disse, a maternidade é Eva. O prazer é Lilith. A Alice, ela ensina, ela tem expectativas de como um casamento, né, a dimensão do homem e da mulher deve ser, e quando o Bennett não atende essas expectativas, isso é um problema. Isso é um problema. E como que a emancipação sexual da Marjorie, como que é uma mulher extremamente independente, né? Ela não tem essa dependência do casamento para ter prazer. O casamento não vai ser esse sinônimo de ter isso. Então, eu acho que essas duas questões, e como que o Bennett, essa relação, se os homens vêm de Marte e as mulheres vêm de Vênus, eu acho que o Bennett ele vai vir de Mercúrio. Porque ele vai estar no entre-lugar ali, que ele também não vai se identificar. E eu acho que o problema maior do Bennett é que ele não tem a possibilidade de dizer. Uma coisa que é muito questionada pela Alice é o silêncio. O silêncio entre Bennett e Alice é um silêncio angustiante. O silêncio entre Fred e Alice é um silêncio de cumplicidade, né? Então, eu sinto uma certa empatia, quase que pena do Bennett por causa disso. Porque ele não tem, inclusive, a possibilidade de dizer. Ele não tem uma rede de amigos, de amigas, como a Alice tem, para que possa se desabafar. Né? Porque isso também vai ser entendido como algo inferior, ou algo negativo, ou algo, né, que dentro daquela sociedade não pode. E eu acho que isso é interessante até para a nossa próxima conversa, né? Essa questão do lapso temporal. O que são duas obras que vão reproduzir um período de 1930, né, a partir da perspectiva dessas autoras, mulheres, duas autoras mulheres, que vão falar sobre a questão do preconceito, dessas múltiplas relações de amizade, de casamento, de sexualidade, né? Uma escrita em 1960, a outra escrita em 2019, né? E no que se mantém, o que se transforma nos tempos atuais. Então, na nossa próxima conversa, esse vai ser o nosso tópico aí. Então, não se esqueça, mais uma vez, de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para nós. Dar o seu like, comentar. Gente, a coisa mais bacana é isso, né? Ouvir vocês também. Se você leu a obra, se você tem interesse de ler essa obra, né? Ativar o sininho aí,
e com essas mulheres aí maravilhosas, aí, super inteligentes, super lindas aí. Nos encontramos em breve. Um grande abraço.